importante esclarecer, porque nós espíritas temos o Evangelho segundo o Espiritismo como uma das obras básicas que compõem o Pentateuco espírita. No entanto, a história do cristianismo, a história que traz os ensinos de Jesus, todas as narrativas acerca da vinda de Jesus, que constam no Novo Testamento, que faz parte de um livro chamado Bíblia. A Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento contém toda a história, todos os ensinos de Jesus, narrado pelos apóstolos, narrado pelos evangelistas, narrado por Paulo. Ocorre que todos estes ensinos atravessaram 2019 anos, do qual nós tivemos convivência com eles ao longo desses 2019 anos. Tudo aquilo que Jesus falou está narrado, interpretado e escrito pelos evangelistas. Um ponto importante a ser colocado é que existem citações de Jesus que estão em Marcos, que não estão em Lucas, que estão em Mateus e não estão em João. Isso chama um pouco a nossa observação a entender o porquê que algumas narrativas estão num determinado evangelho e não estão em outras. Independente de qual evangelho a narrativa esteja, em qual momento ela é apresentada, os ensinos de Jesus sobrevivem a 2019 anos. Eles devem ter alguma coisa, eles devem ter algum conteúdo, eles devem ter alguma essência que nos alimenta profundamente e nos consola. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que nós sugerimos a leitura, vai fazer uma narrativa muito importante sobre o Evangelho, e no seu primeiro capítulo escreve Humberto de Campos: em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça no oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo grandes festas populares, com o coração tomado de angústias pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, em que não se conseguia explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia. Chorando de emoção, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de morredoura beleza: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É neste ambiente do Império Romano, em uma de suas províncias, em uma de suas áreas dominadas, que chega e que irá chegar Jesus. Caio César, ou Augusto, que tem um mausoléu maravilhoso na cidade de Roma, que foi o imperador que mais tempo esteve à frente do Império Romano, por 41 anos, teve a sua administração composta por êxitos e sucessos, onde a arte, a cultura resplandeceram. Os próprios historiadores se questionam o que houve com o Império Romano naquela época, em que tudo teve uma evolução significativa. Avançaram, diminuíram-se as guerras, avançaram-se o progresso de ordem geral.
Naquele sol escaldante do domínio romano sobre a Judéia, do domínio romano sobre as províncias, tal qual o sol escaldante de um deserto, tal qual o sol escaldante de Ribeirão Preto. Quando se aproxima uma brisa suave, uma chuva leve, o ambiente muda, não muda? Ele fica mais suave, mais tranquilo, mais harmônico. Preparava-se a terra para a chegada de Jesus. Preparava-se o ambiente no qual Jesus viria a compor o ambiente terrestre, viria trazer a sua mensagem, queria dividir a história da humanidade, antes dele, depois dele. Um espírito desta envergadura, quando ele chega, ele traz consigo algo de insuperável grandeza, de insuperável beleza. Ele irradia naturalmente todas as suas benesses em todos os campos da natureza. Ele inspira a todos. Querem ter vivência disso e ler sobre isso? Leiam sobre aqueles que conviviam próximo ao Chico. Escutem uma narrativa de Divaldo, de quando ele conheceu o Chico. O que aconteceu com ele, o que ele sentiu e percebeu. Porém, para perceber a beleza, para sentir a grandeza de grandes almas, é necessário libertar a alma de uma prisão. Da prisão do egoísmo, da prisão do orgulho, da prisão que nós estamos submetidos na ignorância de nossos hábitos milenares, dos nossos hábitos construídos ao longo de várias existências, dos quais não nos libertamos. Nós somos seres de hábitos. Muitos hábitos foram construídos além desta atual existência e remontam vidas anteriores. E esses hábitos nos inibem, nos impedem, nos dificultam em perceber a presença de Jesus ou a presença de um bom e amorável Espírito. Nós, às vezes, nos comportamos assim ante a alegria das pessoas. Está rindo do quê? Está rindo por quê? Quando você deveria perguntar, estou bravo por quê? Estou chateado por quê? Então, esta é uma reflexão que nós fazemos. Dentro deste mesmo conteúdo, apresento o Novo Testamento, traduzido direto do grego por Haroldo Dutra Dias. Aqui nós vamos ter todos os ensinos que Jesus apresentou. Então o espírita, além de estudar e além de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deve também ler o Novo Testamento. Mas André, eu não tenho tempo para ler, a minha vida é um corre-corre. A sua, a minha, a nossa. É uma questão de opção. Tempo é uma questão de escolha. É uma questão de qual espaço vazio você quer preencher. O do seu WhatsApp, do seu Facebook ou da sua alma. É uma decisão individual, intransferível. E ninguém poderá fazer por você. Você faz. O que ler, quando ler, como ler e por que ler. Dentro deste conceito é que nós vamos trazer aqui uma assertiva de Isaías, que está no Velho Testamento. Isaías é um profeta do Velho Testamento. Isaías escreve. Está em 9, 6, 7. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um raio raiou para os que habitavam uma terra sombria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. A vinda de Jesus, ela é anunciada, ela é proclamada
para o mundo judaico-cristão. Nós estamos num planeta Terra onde o Ocidente aceita, vive e pratica os ensinos do Evangelho há 2019 anos e os divulga. Nós temos do outro lado do mundo inúmeros irmãos de fé que também têm suas crenças e suas religiões, dos quais eu sugiro que procure a sintonia entre o que está escrito nos ensinos de Buda, nos ensinos de Confúcio e outros ensinos, e nós vamos encontrar uma sintonia perfeita com as lições de moral que traz Jesus para todos nós. E por que Jesus vem neste momento e vem no seio do povo de Israel e vem no seio do mundo judaico? Era o povo monoteísta. No entanto, estava aprisionado às velhas práticas do dogmatismo da fé. Apesar de crerem em um Deus único, estavam submetidos ao orgulho e ao egoísmo, aonde a sinagoga e os templos eram distantes do povo, aonde a religião e a fé eram objeto de domínio, quando na verdade precisam ser objeto de libertação. Nós, quando somos dominados por algo ou por alguém ou por alguma coisa, nós queremos ser livres. Em O Livro dos Espíritos, livro 3º, onde nós vamos estudar as leis morais, lá tem a lei de liberdade. A liberdade é algo natural dentro de cada um de nós. Nós precisamos aceitar e concordar com o domínio do bem, com o domínio da paz, com o domínio da harmonia, da solidariedade, do equilíbrio. Este domínio nos faz bem. E este é um domínio que exerce sobre nós os ensinos de Jesus. E é este Jesus que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, escreve Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo. E até hoje o judaísmo não aceita o Cristo. Tem ele como um profeta. E está em Mateus, no mesmo livro que nós aceitamos, está escrito a genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, qual é a árvore genealógica do Cristo? Como é que ele chegou? E por que ele é citado nos profetas? E por que ele veio em meio àquele povo? E por que teve toda a repercussão? E por que os ensinos se multiplicaram? E por que nasce tudo isto? Escreve Mateus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boés, de Boés Racabe, Boés gerou Jobed, de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, de uma mulher de Urias. E ele vai com toda essa estrutura até chegar que Jacob gerou José, marido de Maria, de quem foi gerado Jesus, chamado Cristo. As coisas na história, elas se encadeiam. A vinda do Cristo não foi um mero acaso. Foi algo planejado, foi algo preparado, foi algo estruturado. Tanto que passaram-se 2019 anos. E quando nós entramos no campo da moral, no campo da ética, todos os filósofos, tudo, ninguém consegue contrapor-se ao ensino de Jesus. Ninguém consegue dizer o que o Cristo falou está errado. O que ele disse não condiz. Por que não conseguem fazer isto? Talvez porque há nestes ensinos algo que nos cale profundamente a alma, que nos fala profundamente as reflexões íntimas que somos capazes de fazer. E neste contexto, nós vamos chegar e entender que nasce Jesus dentro de um povo, dentro de uma estrutura genealógica, e é um porquê ele chega. Chegando a este contexto, nós vamos
conhecer a revelação de Pedro. A revelação de Pedro está em Mateus. E por que eu trouxe o livro e estou lendo hoje? Porque é assim que eu estudo, é assim que eu faço, é assim que nós sugerimos que devamos fazer. E a revelação de Mateus, a revelação de Pedro, está em Mateus 16, Marcos 8, 27 e 30, Lucas 9, 18 e 21. E escreve o evangelista: chegando às partes da Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que sou? Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo. E por que o Cristo é diferente de Jesus? O Cristo é o missionário, é o enviado, é aquele que viria, é o Messias, é o Salvador, é o libertador. Este é o Cristo. Jesus de Nazaré é o homem que nasce, é o Espírito sublime que reencarna e adota esta condição e tem este poder de espírito crístico. São espíritos que estão na ordem dos co-criadores do Pai. Por isso que Divaldo vai fazer uma narrativa maravilhosa, onde nos seus questionamentos íntimos ele pergunta: como seria o olhar de Jesus? Você quer ter uma ideia de como é o olhar de Jesus? Perceba o olhar de quem te ama, como ele olha para você. E o olhar de quem ama não tem palavras. Ele simplesmente te toca o coração. Então o olhar de Jesus, e Divaldo vai fazer uma profunda reflexão pessoal, é o mesmo olhar que ele, ao olhar para Maria, ela se coloca na condição de reformulação íntima. Por quê? Por que será? E é este mesmo olhar que atravessa os tempos e talvez possa ter espaço dentro de cada um de nós. A grande transformação do Cristo não é para os outros, é para você. A grande transformação proposta por Jesus não é para os outros, é para você. E continua, em resposta, Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus que vive. E em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Neste momento maior, nesta revelação de Pedro, ele se identifica como um espírito libertador da humanidade. Mas a liberdade que ele tem, nós observamos muitos citarem que Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida por nós. A grande questão é que o suplício do Cristo, todas as suas lições, fizeram parte da sua história. O grande legado do Cristo não é o martírio, não é a cruz e não são os pregos. O grande legado de Jesus é a sua mensagem e o quanto ela é capaz de nos tocar. O quanto ela é capaz de nos fazer
entender, perceber e compreender os seus ensinos. Dentro de todas as mensagens de Jesus, em Mateus 5, nós vamos entrar, a par de todas as parábolas, na sublime lição do monte. Que muitos de nós decoramos esta lição, que muitos de nós registramos elas. Eu vou apresentar depois aqui, até trouxe uma das colas que nós temos, todo um trabalho feito por Emmanuel, aonde ao longo de todo o seu missionato junto a Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vai esmiuçar o Sermão do Monte em várias mensagens, em vários livros, que foram compendiados por um trabalho da Federação Espírita Brasileira. E nós poderemos, a cada citação do Sermão do Monte, que é este código divino que há de nos libertar de nós mesmos, que é este código sublime moral que há de nos ajudar a ter força quando as nossas pernas vergarem pelo peso das dores da alma, pelo peso das dores do corpo, pelo peso da partida de um ente querido, pelo peso da doença educativa, regeneradora, pelo peso das vicissitudes aos quais o tempo talvez esteja reservado, como um processo expurgador de situações que amealhamos ao longo do tempo e estão registradas no nosso inconsciente, tal qual marcas indeléveis que carregamos e que saem em determinadas circunstâncias pelos canais da lágrima do corpo físico, porque paira em nosso interior um arrependimento profundo de termos conhecido o Cristo e não termos vivido os seus ensinos, de termos falado do Cristo e não termos praticado suas lições. Esse peso é incomensurável, é inexplicável, e é preciso despertar enquanto homem para a realidade enquanto espírito, para poder perceber. As palavras podem ser mortas se estiverem nossas intenções de transformar e de nos tornarmos melhor amanhã do que somos hoje. As palavras podem ser vivas se vivas estiverem as nossas intenções de um mundo melhor. Hoje somos abraçados pela misericórdia e por inúmeras situações que nos favorecem. A grande questão é como será ante as adversidades? Como se iremos preencher? Teremos o melhor convênio médico? Teremos o melhor hospital? Teremos os melhores médicos? Pagaremos as melhores consultas? Bastará isto? Provavelmente não. A questão de fé, a questão de confiança, de fortalecimento íntimo, ela é individual. Ela tem que nascer dentro de nós. Há um domínio sobre nós hoje, transcendente. Há um domínio sobre nossas situações que é inexplicável. É preciso resgatar a alegria fraterna. É preciso resgatar o equilíbrio íntimo. Nunca se vendeu tantos remédios para compensar o incompensável das almas. Aonde será que está a nossa carência? Aonde será que está a nossa dificuldade? Aí entra o exercício do estudo, o exercício da reflexão. Mas volto a dizer, crer é uma decisão individual. Escreve Mateus. E é fantástico o que antecede a isso, quando o Emmanuel vai explicar, e que Jesus, vendo a multidão, subiu e começou a falar. Então escreve Mateus: vendo as turbas, subiu o monte, após assentar-se, aproximar-se dele os seus discípulos, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Dentro deste mesmo contexto, nós fizemos uma cola. E se nós quisermos estudar aonde está no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as lições que estão citadas no Novo Testamento, nós vamos ter no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 8, no capítulo 5, no capítulo 12. Em todos estes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, está esclarecido, explicado pelos Espíritos, a lição das bem-aventuranças. Como na introdução, como no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, aonde Kardec vai escrever sobre a realeza de Jesus. E também, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, nós vamos ter uma mensagem de Fenelon sobre a vinda do Cristo. O tempo me chama a cumpri-lo. E eu vou cumprir. Só que para cumprir o tempo e dar um destaque à vinda de Jesus, e nós trouxemos o Sermão do Monte como a grande lei moral que pode nos sustentar nos ambientes públicos e privados. A mensagem do Cristo não é para dentro das igrejas, não é para dentro dos templos religiosos. Ser cristão aqui é até fácil. A grande questão é ser cristão no mundo. A grande questão é ser cristão em casa, é ser cristão no seu trabalho, é ser cristão no dia a dia. A grande questão é ser cristão tanto nos ambientes privados como nos ambientes públicos. A grande questão é qual é a nossa disposição sobre esta reforma, sobre esta boa nova que se acena e que é cantada ao longo de 2019 anos em vários templos religiosos. O que será que levou um Francisco de Assis a ouvir de Salatino, em Jerusalém, que se o Papa mandasse pessoas como Francisco de Assis lá, porque ele foi conhecer a Terra Santa, ele entenderia melhor e compreenderia como seria o Cristo. O que será que levou um Francisco Cândido Xavier a produzir uma obra literária e ao ouvir das pessoas que a hora passava perto do Chico e ninguém via a hora passar? O que será que foi? Qual era a sua essência? Qual era a sua força? Da onde ele extraía tudo isto? Quem não foi a Uberaba e ver a casa de Chico Xavier e ver o quarto dele, tinha uma cama, uma cômoda. Só que ali dentro tinha uma alma de grandiosidade. E o mesmo Emmanuel, que eu trouxe aqui, este livro é uma série que foi feita pela Federação Espírita Brasileira. É um trabalho de Caio, só para não cometer o equívoco de falar o nome dele errado, é um trabalho de Carlos César, se eu não me engano. Ele tem resumido aqui todos os ensinos de Emmanuel sobre cada passagem de Mateus. Existe de Lucas, de Marcos, de João,
de Paulo, no Ato dos Apóstolos, Emmanuel produziu isto aqui. Isso é só um pedaço do que o Emmanuel produziu. E é este mesmo Emmanuel que nós vamos encerrar a vinda da Boa Nova, quando ele assim escreve na condição de Publius Lentulus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem mais coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura, é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo e temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos não é muito longa, mas se separa pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora, e quando ameniza faz chorar, faz amar e é alegre com gravidade. Diz que ninguém nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por todas estas partes uma mulher tão bela, porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que é um tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina Jesus. Muitos os judeus têm como divino, e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. E eu sou grandemente molestado por estes malignos judeus. Dizem que este judeu nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles com que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde. Mas há quem o acuse de ser um perigo à tua majestade, porque afirma publicamente que os reis e os escravos são todos iguais perante Deus. Porém, a tua obediência estou prontíssimo àquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade, teu fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, senador romano, legado da Judéia. Retrato físico e moral de Jesus de Públio Lentulus, enviado ao imperador Tibério César, encontrado no arquivo do Duque de Casadini, em Roma, arquivado na Biblioteca da Ordem dos Lazaristas, em Roma.
Falar de Jesus é algo que nos sensibiliza muito. Que em 2019 a boa nova não seja apenas de esperança, mas seja de realização íntima e de paz. Que Jesus nos abençoe.